Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender os teus altos caminhos, a tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, edificando a tua igreja. Sê conosco, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Hoje é o nosso último culto do ano. Glória a Deus, estamos assim completando mais um ano, sempre é uma alegria esse tempo na casa do Senhor. Eu costumo dizer que o final do ano é como se todo mundo fizesse aniversário junto. Pode ver, é um ambiente festivo. Nós sabemos que após o dia 31 vem o dia 1º. Como todo dia 31, depois vem o dia 1º. Porém, na virada do ano existem expectativas, nós fechamos para balanço, nós fechamos para fazer avaliações. Juntos agradecemos por um ano que se conclui. Pedimos o favor de Deus pelo ano que está chegando. Então, assim, diferente do mundo, a nossa expectativa na virada do ano é naquilo que Deus vai fazer. Também é um agradecimento daquilo que Deus está fazendo. Então, assim, o meu conselho é que você não perca esse foco. É uma época festiva, é uma época de rever, às vezes, familiares que viajam de longe, mas é uma época de você ter foco em Deus. E, principalmente, não se deixar distrair. Existem coisas importantes a serem pensadas. Existem coisas importantes a serem planejadas. Existem coisas importantes que Deus quer fazer e que vai nos usar para realizá-las. Porém, Deus só pode usar um povo que tem foco. Deus só pode usar um povo que tem entendimento, primeiro, de qual é o poder do Deus que ele serve. E segundo, que nós temos que ter compromisso com aquilo que é bom, com aquilo que é do reino e com aquilo que serve para edificação. Se você quer um critério bom para pensar, lembre-se durante essa semana, isso traz mais de Deus para a minha vida? Esse planejamento que eu estou tendo me aproxima mais de Deus, aproxima mais a minha família de Deus ou me afasta? Eu creio que se tudo você avaliar dessa forma, você já logo de cara vai estar começando bem o ano. Porque pode ter certeza, meu irmão, tudo aquilo que te aproxima do Eterno, tudo aquilo que te aproxima do Deus Altíssimo, é bênção. Tudo aquilo que vai te trazer para mais santidade, tudo aquilo que vai te trazer para maior consagração, tudo aquilo que vai te trazer para um maior conhecimento da palavra, tudo aquilo que vai fazer com que você ore mais. Tudo isso te aproxima do Deus Altíssimo, está de acordo com a vontade dele. Não precisa de nenhuma revelação milagrosa, já está na palavra. Então, assim, busque isso para você e para sua família. Faça festa, mas faça festa naquilo que é o principal motivo da nossa alegria, a salvação em Cristo Jesus. E o fato de que nós podemos ser chamados filhos do Deus Altíssimo. Isso já é uma realidade. Amém? Amém. Então vamos ao nosso 4º capítulo de Provérbios. Em Provérbios 4, o versículo 1 diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Veja, o capítulo 4 de Provérbios, na minha Bíblia, o título dele é o seguinte: A segurança na sabedoria. Inclusive, quando eu mandar essa palavra para a internet, eu vou mandar com esse título aqui. Porque, irmãos, a sabedoria divina, a prudência, a lei do Senhor é uma segurança, protege. Todas as vezes em que eu busco, e quando fala prudência aqui,
entenda, tudo em Provérbios é do ponto de vista de Deus. Tudo em Provérbios é do ponto de vista das verdades bíblicas. A prudência humana é boa, desde que ela salte de princípios bíblicos. Existe muita coisa tida como sabedoria humana, que nada mais é do que tolice em relação à palavra de Deus. Lembra que o Novo Testamento ele fala que Deus confunde o sábio na sua própria sabedoria. Então, assim, muito cuidado com aquilo que é colocado como uma sabedoria. É muito importante você passar as verdades pelos princípios da palavra de Deus. Sempre que você estiver avaliando qualquer coisa, lembre-se do que Jesus falou do assunto. Lembre-se de como Jesus se comportou, do que o apóstolo Paulo falava, do que os apóstolos falavam, o que foi dito pelos profetas. Dessa maneira, você vai estar pisando em terreno seguro. Vai se machucar menos. Vai sofrer menos. E como diz logo no começo do livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Prudência nada mais é que andar no temor do Senhor. Cuidado, veja, a nossa carne é corrompida, o nosso intelecto, mesmo que no nosso espírito, nós somos um só espírito com o Espírito do Senhor, nós ainda temos uma natureza pecaminosa, nós ainda temos um pendor para a carne. E quando eu falo carne, entenda, eu estou falando da alma humana, eu estou falando do velho homem. Entendeu? Carne na Bíblia quer dizer muitas coisas, mas eu estou falando nesse aspecto. Nós temos uma natureza pecaminosa. Irmãos, é muito fácil errar. Quando você vai ver, você já fala o que não deve, ou fala de uma maneira errada. Entendeu? Ou toma uma atitude da qual você vai se arrepender. Então, assim, prudência, calma. Eu tenho um princípio. Esse princípio, ele não tem um versículo bíblico para sustentar. Mas eu creio que ele é um princípio que salta de verdades das Escrituras. Sempre que eu estou diante de uma situação e eu tenho que responder de bate-pronto. Por exemplo, se alguém chegar para mim e falar, tem que responder agora. A minha resposta é não. E eu vou te explicar por quê. Porque o meu Deus opera usando o intelecto humano. O meu Deus opera usando o bom senso. O meu Deus me deu uma racionalidade. O meu Deus me deu uma capacidade analítica. O meu Deus me deu uma escritura que em muitos aspectos não é difícil de ser entendida. O que eu estou querendo transmitir para você? Quando as coisas são de Deus, elas seguem o princípio do bom senso. Você tem tempo de avaliar, você tem tempo de raciocinar, você tem tempo de pensar, você tem tempo de buscar conselho. Tenta olhar para trás da sua vida. Algumas situações em que você foi levado a agir de bate-pronto, ou a falar de bate-pronto. Você fez besteira. Muitas das vezes você se arrependeu. Aqui no Paraná, existe um ditado que eles falam, deixa o barro secar. O barro é o barro. Por quê? Se você vai mexer no barro, quando o barro está molhado, ele quebra. Agora, quando o barro seca, você já pode mexer. E quando você assa ele no forno, ele pode virar até um tijolo, pode virar até uma telha. Então, assim, irmãos, tem hora que é bom ficar quieto.
Agora no final do ano, você vai estar com pessoas, tem hora que as pessoas vão falar coisas para você, que muitas vezes a melhor coisa é ficar em silêncio. Porque a pessoa está falando besteira, a pessoa está falando tolice, a pessoa está falando o que não deve. E às vezes você vai abrir a boca e vai piorar a situação. Agora você ouve, fica quieto, raciocina. Aí você tem tempo de ser ministrado pelo Espírito Santo que habita em você. Pastor, como que eu sei que o Espírito Santo está ministrando a minha vida? É simples. O Espírito Santo vai te relembrar passagens da Escritura, verdades da Escritura. E de maneira eficiente, vai se comunicar com você de maneira segura. Você vai lembrar de pregações, você vai lembrar de situações onde princípios bíblicos foram aplicados. E você vai saber o que falar. Lembra que Jesus falou, numa outra circunstância, ele falou, ó, vocês não tenham medo do que vocês vão falar. Porque eu vou te dar sabedoria para falar. Agora, se eu sou uma pessoa que falo de maneira imprudente, com certeza eu vou errar. Irmãos, isso é para todo mundo. Eu mesmo, quando eu acho que eu estou aprendendo alguma coisa, eu vou lá e dou uma derrapada. E aí eu percebo que Deus está tratando com a minha humildade. Fala, filho, não confia tanto. Entendeu? Sabe? Eu trabalhei na sua vida, mas ainda tem muita coisa a ser trabalhada. Então, assim, prudência, bom senso, verdades da palavra. E com certeza vai se machucar menos. E ainda é o seguinte, quando você fica quieto, você ainda dá o benefício da dúvida, ainda passa por sábio. É o que a Bíblia ensina. Que muitas vezes, só de ficar quieto, você passa por sábio. E, irmãos, numa boa, né? Se ficar quieto não fosse importante, nós nascíamos com 2 bocas e 1 orelha. E Deus fez ao contrário, 2 orelhas e 1 boca. Amém? Versículo 3. Porque eu era filho tenro, na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Olha que interessante, aqui ele usa um exemplo familiar da criança pequena que desde muito cedo ouve o conselho do pai. E o pai, de uma maneira amorosa, fala, filho, ouve o conselho do teu pai. Agora vamos transpor isso. Jesus ele falou, olha, vocês sendo maus, dão boas dádivas aos filhos. Imagina o Senhor do céu, como que trata vocês. Veja, se essa verdade aqui, ela é uma realidade na vida de qualquer criança, de qualquer jovem. Quanto mais cedo você começa a ouvir o que os pais falam, se aquilo realmente é uma verdade da palavra de Deus, você é beneficiado. Imagina quando você guarda os mandamentos do Senhor e pratica. Palavra de Deus é para ser praticada, a palavra de Deus é para ser vivida. E dessa maneira você caminha com segurança. O que nos ensinaram? O que ensinaram para você? Você é dono do seu nariz, você sabe exatamente o que tem que fazer. Faça conforme a tua vontade. Eu vou te dar um sinônimo para isso. Tolissolândia. Sabe o que é tolo? Tolo é desprovido da graça de Deus, em linguagem bíblica. Uma das maneiras de ser desprovido da graça de Deus é se apartar da sabedoria dos mandamentos do Senhor. Olha a sua volta, vê como as pessoas vivem. Quando elas vêm contar um problema para você, pode prestar atenção.
Normalmente a pessoa abriu mão de algum princípio bíblico errado. Aliás, ela errou em algum princípio bíblico. Ela abriu mão de algum princípio, de maneira errada. Entendeu? Comece a prestar atenção, pare para avaliar. Olhe o que está à sua volta. Estava comentando antes do culto. Em alguns aspectos, o mundo está pegando fogo. Nós estamos vivendo uma época estranha. Em vários aspectos. Nós conversamos do ponto de vista escatológico, do final dos tempos, mas você não precisa nem falar escatologia. O ser humano moderno, em muitos aspectos, está fora da casinha. Você vê, hoje tivemos notícia de uma morte ontem, uma pessoa que morreu de maneira tola. Estava numa bicicleta elétrica, tinha consumido álcool a mais, foi passar numa lombada, sem capacete, caiu, bateu a cabeça, ficou uma semana no hospital, morreu, 40 anos de idade. Não é uma morte assim. Quero que o senhor não entenda o mal que eu vou falar, não quero ser pesado, mas não é uma morte tola. Você olha e fala, puxa, podia ser evitado. Essa vida foi interrompida por causa de uma falta de prudência, excesso de bebida, falta de um capacete. Eu tive uma criação super secular. E assim, por incrível que pareça, pela graça de Deus, eu já fui surfista já, parece até curioso, já fui surfista. E eu surfava, tinha um primo meu que era muito próximo, e nós comentávamos o seguinte, olha, morrer de doença, tudo bem, mas não pode morrer de acidente, não pode morrer por coisas que nós provocamos. Então o que nós fazíamos? Tomávamos cuidado no mar, tomávamos cuidado no carro, tomávamos cuidado para dirigir. Você vê, dois ímpios, dois incrédulos, que não conheciam a palavra de Deus, mas intuitivamente procuravam praticar a prudência. Graças a Deus, eu já passei dos 50, estou quase chegando nos 60. E esse meu primo já passou dos 55, também está indo para o mesmo caminho. Percebe? Quando eu ajo sem prudência, coisas podem acontecer. É muito sério. Amém? Versículo 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones a ela, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Olha que interessante. Irmãos, quais são as palavras da boca do Senhor? É a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que sai da boca do Senhor. O que é a palavra que sai da boca do Senhor? É a Bíblia. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, esse pessoal de internet, que fala que Constantino mexeu na palavra, que tiraram livros da Bíblia. Quem já ouviu gente falando que mexeram na Bíblia? Irmãos, te falar uma coisa séria, segue meu raciocínio. Se a criatura pudesse mexer na Bíblia, Deus não é Deus. Os irmãos concordam que o Deus da Bíblia é onipotente? Se ele é onipotente e ele promete preservar a sua palavra, se eu disser que a criatura foi mais forte que o Criador e mexeu na Bíblia, não vale a pena adorar esse Deus. Ele não é o Deus bíblico. Percebe? Para justificar uma doutrina maluca, eu mexo no conceito de quem é o Deus da Bíblia. Olha que ponto que as coisas chegam. O que eu estou querendo te transmitir de maneira prática, ensinamento prático, está aqui na Bíblia, segue. É palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, e aquilo foi uma tentação, irmãos.
Aquilo foi real. De uma maneira que nós não sabemos a matemática disso. O diabo compareceu diante do nosso Salvador, do nosso Deus, e afrontou. E afrontou, inclusive, distorcendo a Escritura. Afrontou, inclusive, desafiando Jesus a trazer provas de que ele era o Messias. Tem esse estudo nosso, na nossa palavra de Mateus, no canal. O que estava envolvido ali era muito sério. E Jesus respondeu claramente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que sai da boca do Senhor. As minhas palavras, no outro texto, são vida e paz. Vós sois libertos pela minha palavra. Aquele que está comigo, guarda a minha palavra. Irmãos, tem que ter amor pela Bíblia. Eu tenho que ter amor pela pregação. Quando você vem para o culto, o ideal é que você cultive um espírito tal que você tenha expectativa. O que Deus vai falar em sua palavra? Qual é o princípio de sabedoria que eu vou aprender hoje no culto? Qual a pérola? Senhor, usa o meu pastor. Aí você pode orar até assim, Senhor, eu só usou a mula, então usa o meu pastor. Tem problema, pastor não fica ofendido. A mula, pelo menos, foi fiel na mensagem, entregou tudo aquilo que ela tinha que falar. Entendeu? Mas é importante você vir com expectativa. Você quer um sintoma saudável de que você está bem na fé? Quando você tem expectativa do que Deus vai falar em sua palavra. Quando você tem expectativa de que a sua palavra seja exposta de maneira bíblica. E ao aprender algo, você tem o interesse, a atitude de colocar em prática. Porque Tiago, irmão de Jesus, ensina o seguinte, que quando você, vou parafrasear, quando você aprende uma verdade da Escritura e não pratica, é como alguém que está olhando para o espelho e sai da frente do espelho, a sua imagem sai junto. Ele perdeu. Porque veja, o verdadeiro conhecimento espiritual é aquele no qual você tenta praticar, no qual você tenta viver. Se você não tenta viver uma verdade bíblica, aquilo é conceito teológico. Se for apenas um conceito que não é vivido, não tem poder transformador. Percebe? É o que o provérbio está dizendo, ama. Irmãos, coisa mais gostosa que tem. Irmãos, quando o homem de Deus, estudiosos da Bíblia, abre a boca, para ouvir. Existe uma discordância teológica ou outra, sim. Mas quando homens de Deus abrem a boca, sempre saltam pérolas. Tenha bons pregadores. Se cerque de pessoas que vão ensinar a palavra de Deus. Vão passar os anos. E você vai ver que você se tornou alguém mais sábio. Alguém mais equilibrado. Alguém marcado pelo bom senso. E todo mundo quer ser conhecido como alguém inteligente, como alguém sábio, como alguém marcado pelo bom senso. O que tem de gente mais velha que é tola. Que você olha e fala, não acredito, essa pessoa tem cabelo branco, não aprendeu nada. Nossa, a pessoa vai para a igreja há 20 anos. E ela continua a mesma encrenca de duas pernas que ela era quando começou a ir.
Por quê? Porque não cumpriu processos, não aplicou verdades, não praticou a sabedoria, não amou a palavra de Deus. Deus é Deus de processos. Muitos deles vão durar nossa existência toda. Alguns são mais rápidos, alguns são mais pontuais, alguns são mais urgentes, outros são mais profundos. Requerem tempo, requerem mudança de mentalidade, existem verdades que necessitam ser digeridas. Eu costumo brincar, tem alimento de Deus. Quem já fez mamadeira sabe, tem mamadeira para criança que é extremamente grossa. E aí você faz a mamadeira bem forte, dá na boca da criança. A criança chupa a mamadeira, não sai nada. O que tem que fazer? Ou afinar a mamadeira ou cortar o bico. Mesmo assim, se você deixar a criança, dá até um troço. Existem verdades que se o Espírito Santo for ministrar na sua vida de uma vez, você derrete. O salmista fala o seguinte: Senhor, na tua luz vemos a nossa luz. Existem verdades que só Deus pode mostrar, porque Ele sabe como mostrar, porque você não tem estrutura para ver. Existem áreas da minha vida e da sua vida que, se Deus fosse mostrar a realidade dela, nós derreteríamos. Ia dar um parafuso perigoso, dar um trelelê, ficar 3 meses sem vir para a igreja. Por isso que Deus é Deus de processos. Por isso que Ele não pode mostrar tudo. Porque nós não temos estrutura. Nós não temos maturidade. Até a sua igreja, veja, na igreja nós somos pedras vivas que formamos um edifício vivo. Deus atua da mesma forma. Existem áreas da sua vida que Deus está construindo um alicerce. Porque se não tiver alicerce, a hora que as realidades da vida e o projeto de Deus se desenrolar, for colocado em cima, desaba tudo. Então Deus tem que trabalhar no alicerce. Agora eu pergunto, quando você está olhando uma casa bonita, imagina uma casa bonita que você conhece. Você está vendo a fundação? Não. Mas você sabe que a fundação está lá. Sabe por quê? Porque bate uma chuva como essa que bateu e a casa está em pé. Então existem coisas que você ainda não está vendo. Mas se você ama a sabedoria, se você ama a palavra de Deus, se você busca a inteligência, como o provérbio fala, se você adquire a sabedoria, esse fundamento está sendo construído. E quando você vai ver, você fala, nossa, não acredito, sou eu. Aí você vê aquela pessoa conturbada, aquela pessoa que tinha dificuldades naquela área. Amadureceu, avançou, cresceu. É alguém que pode ser usado por Deus. Lembra disso, irmãos. Deus é Deus de processos. Nós somos muito místicos. A gente quer o anjo do plim-plim. Existem até processos. Por exemplo, eu parto do seguinte princípio. Toda cura é um processo de Deus, que pode ser até milagroso. Porque o pecado é tão sério, que até quando eu creio em Jesus, eu ainda vou morrer. Por causa do efeito do pecado. Olha como é sério. A obra de Jesus na cruz do Calvário me dá vida eterna. Mas ela não livra esse corpo da sepultura. Olha como é sério. Vocês entenderem o que é o pecado da vida do ser humano. Entendeu? Só que o que acontece? Existem processos. Que a sabedoria de Deus é tal que ela vai sobrepujar esse efeito do pecado.
E você vai ter frutos. Entendeu? Mas você tem que amar a sabedoria, você tem que buscar, você tem que adquirir. Adquirir o que é? Pagar preço. Eu posso transmitir a palavra, mas quem vai adquirir a sabedoria é você. Quem vai trazer sua família para a igreja é você. Quem vai trabalhar na edificação do seu filho é você. Quem vai trabalhar na edificação do seu cônjuge é você. Deus usa pessoas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos seguir. Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. O provérbio está falando uma consequência prática. A pessoa que é sábia vai receber honra. Ela vai ter reconhecimento. Em algum grau vai haver esse reconhecimento. Em algum grau vai haver o benefício. Entendeu? O fruto uma hora vem. Com certeza. Eu já me surpreendi. Teve pessoa que nos procurou com um problema. Eu falei, nossa, a pessoa veio procurar, que bom. Teve pessoas que falaram, olha, preciso da tua ajuda. Eu cheguei a pessoa e falei, obrigado, porque você precisar da minha ajuda, misericórdia, né? Normalmente eu preciso da sua. Obrigado pela confiança, foi o que eu falei para a pessoa. Entendeu? Então, assim, a consequência vem. Mas porque você buscou, porque você adquiriu, porque você foi atrás. Amém? Versículo 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da sua vida. Irmãos, o diadema é uma espécie de coroa, tá? Sempre na Bíblia que aparece coroa, ou ela é diadema, que é uma coroa mesmo, ou ela é Estefanos, aquela coroa de louros. Um quer dizer poder, honra. Outro quer dizer prêmio. Os dois podem ser traduzidos como coroa. Entendeu? Os dois falam da mesma coisa, o benefício e a honra da sabedoria. Agora, o versículo 10 é intrigante, né? Porque ele termina assim. Aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. Aqui tem um negócio curioso. Ó, que legal. A Bíblia nos ensina que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Isso quer dizer o que de maneira prática? O quanto você vai viver, o Senhor já determinou e já sabe. Amém? Só que essa mesma Bíblia ensina o seguinte, teve um camarada chamado Ezequias, um rei. E esse camarada recebeu uma palavra profética, falou, bota tua casinha em ordem porque você vai morrer. Aí esse camarada foi para o quarto e foi chorar, coisa boa, eu ia fazer a mesma coisa, eu ia derreter. Eu ia alagar Israel inteira, de tanto chorar. Não quero morrer. Estou sendo sincero. E aí, quando o profeta está saindo do palácio, Deus manda voltar. Fala, olha, fala para ele que ele ganhou mais 15 anos. Ainda pede uma prova. E ele pede uma prova. E Deus dá. E o camarada viveu mais 15 anos. Isso quer dizer que mesmo Deus tendo definido tudo, nessa definição, a Bíblia dá a entender que existe um mover de Deus. Correto? Um Deus soberano que controla todas as coisas. O que um versículo sobre esse me ensina?
que uma das ferramentas que Deus usa para que você tenha uma vida longa e tranquila é a verdade da palavra de Deus. Vou dar outro exemplo. A Bíblia nos ensina que se você nasceu de Deus, você tem segurança de salvação. Amém? Quem aqui confia que Deus pode preservar você até o último dia? Amém. Tá. Mas essa mesma Bíblia não ensina, olha, persevera, vai atrás, corre atrás. A Bíblia não ensina isso? Eu estou falando alguma coisa fora da Bíblia? O que eu aprendo com um versículo como esse? Simples, que Deus usa, inclusive, as minhas atitudes para me manter no caminho. Da mesma forma que Deus usa a perseverança na vida do crente para que o crente persevere. E não existe nenhum problema disso, porque a vida cristã é ativa. Ninguém aqui é um robô. A soberania de Deus fala de controle, não fala de robôs. A mesma Bíblia que ensina que Deus controla tudo, a mesma Bíblia ensina que o ser humano é totalmente responsável. A mesma Bíblia que fala que Deus vai te manter no caminho, que vai te dar uma vida longa, ela também ensina que se você seguir a sabedoria e a prudência, você vai ter o benefício disso nos dias da sua vida. E ela também ensina que Deus vai usar aquela sua atitude de fidelidade para te manter no caminho até o fim. Entende o que eu estou falando? Eu não estou vinculando o poder de Deus à minha atitude. Eu estou dizendo que um Deus soberano, todo-poderoso, usa inclusive as minhas atitudes. Agora vamos juntar tudo. Se eu disser que eu tive uma vida longa, uma vida tranquila, uma vida de bons frutos, por causa da obediência às verdades da palavra, quem é glorificado? Deus. Para que o crente foi salvo? Para que o crente foi salvo? Fala mais alto. Nós só temos uma função nesse mundo: glorificar a Deus. Você não foi salvo para outra coisa. Você foi salvo para as boas obras que glorificam o Deus Altíssimo. Só isso. Ô pastor, e o meu projeto? Tudo secundário. Seu projeto é tudo perfumaria, porque Deus é 10, Deus é muito bom. Ele, inclusive, nisso, ele dá recursos para você tocar os seus projetos. Mas sempre lembre disso, os seus projetos têm que glorificar a Deus. Se você está trabalhando os seus projetos para glorificar o seu umbigo, você está num barco furado. E esse barco vai naufragar. Na melhor das hipóteses, você vai viver uma vida frustrada. E quando seu cabelo ficar bem branquinho, você estiver bem enrugadinho, você vai ver que você jogou sua vida no lixo. E que você queimou a sua única vida na terra, correndo atrás do vento, correndo atrás de vaidade. Lembra, vaidade no conceito bíblico é aquela névoa que se dissipa. Entendeu? Vaidade no conceito bíblico não é a Jezabel, que se pintou inteira para seduzir o Jeú. No conceito bíblico, aquilo que Jezabel fez é luxúria, é lascívia. Infelizmente, o pessoal troca a palavra. Vaidade, o que é você confiar naquilo que é vento. E eu estou te transmitindo aqui que você está num projeto pessoal que não visa glorificar Deus, você está correndo atrás do vento. E você vai se frustrar. E vão passar os anos e você vai ter queimado os melhores anos da sua vida num projeto que virou água. Entendeu? E eu não quero isso. Eu quero que você olhe para trás e fale, nossa, valeu a pena. Que legal que é servir a Deus. E aí você vai olhar e falar, nossa, Deus é tão bom que até o meu projeto pessoal fiz. Esse Deus é Deus mesmo.
É o Todo-Poderoso, o Eterno. Amém? Está vindo ao meu coração. Lembra que Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém? O que Jesus está querendo dizer? Que todas as vezes que o seu projeto pessoal confronta com o projeto de Deus, abre mão do seu projeto pessoal e cumpre o projeto de Deus. Isso é tomar a cruz e seguir. É negar a si mesmo. Toda vez que sua vontade vai contrária à vontade de Deus, você abre mão da sua vontade e segue a de Deus. Aí você vai se dar bem. Inclusive vai acontecer isso que o versículo 10 fala, e se multiplicarão os anos da sua vida. Porque a consequência de maneira prática é essa. Pastor, conheci um homem sábio de Deus que morreu cedo. Só um. Se nós formos correr a história, eu te dou 200. Mas nós temos que entender que aquela vida estava nas mãos do Senhor. O camarada que morreu, enquanto a turma estava tudo chorando aqui, ele já estava na presença do Senhor, ao vivo e a cores. Pergunta para ele se ele quer voltar. Irmãos, quem morre no Senhor não sofre. Nós vamos estar tudo chorando aqui. E o cara vai estar na boa festa, cara a cara com Jesus. Sabe o que é isso? Vou te falar, eu acho que a gente não sabe, porque se soubesse, todo mundo ia pedir para Deus recolher. Ia falar que nem o apóstolo Paulo falou, estar com Cristo é muito melhor. Como Deus é sábio, nós não temos o entendimento completo do que é estar na presença do Senhor. Senão o culto de oração aqui, antes do culto, Senhor, me recolhe hoje, em nome de Jesus. Quando me recolher, não abandono meus filhos, não, mas se puder, recolhe eles também. Ia ser assim. Se você imaginasse o que é estar diante da glória do Todo-Poderoso. Vou só completar com uma frase, para todos sempre, sem retorno. Não é pouco. Amém? Vamos seguir. Dava até para abrir uma outra palavra agora. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Olha que interessante, o tempo todo aqui nós estamos vendo Deus dando ordem. Busca sabedoria, faça isso, faça aquilo. Aqui mostra o outro lado da moeda, o que Deus faz. Olha que interessante, Deus manda buscar, não manda? Mas ele está dizendo aqui, no caminho da sabedoria te ensinei. Quem ensinou? Entendeu? E por veredas de retidão te fiz andar. Quem é que guardou o teu caminho? Deus, olha que interessante. Percebe esse doce equilíbrio? O escritor bíblico não está preocupado. O escritor bíblico retrata uma verdade. Deus manda buscar sabedoria, Deus manda andar no caminho dele. Mas ele também te traz a verdade. Quem faz andar no caminho é Deus. Da mesma maneira, a salvação. A Bíblia garante que aquele que nasceu de Jesus genuinamente vai cumprir a carreira. Mas ele só vai fazer isso porque Deus faz. Se depender só dele, ele não faz. Entenderam? Esse doce equilíbrio. Não fica esperando. Você sabe que se você é alguém que teme a Deus, a consequência disso vai vir. Ele está prometendo. Eu te faço andar. É que nem evangelismo. Irmãos, pregar o evangelho é moleza, porque você sabe que se você está pregando para o eleito, vai ser salvo. E vou dizer mais, independente do conceito de eleição, seja arminiano, seja calvinista, a eleição é algo bíblico. Lá na eternidade passada, Deus elegeu o povo. E elegeu para salvar.
é eficaz. O Deus que elege é o Deus que salva. Não tem como se discutir isso. Ah, pastor, como é que ele faz isso? Olha, eu só sei que é através da obra de Jesus e pregação do Evangelho. Pelo convencimento do Espírito Santo. Mas o resto, não sei. A Bíblia não diz. Entenderam? Da mesma maneira, a condução da nossa vida. A Bíblia só diz que Deus faz. Olha que confiança. Isso quer dizer que cada vez que você ir atrás das verdades da palavra de Deus, você tem o maior poder do universo trabalhando na sua vida para que aquilo se cumpra. Só isso. É o que o provérbio aqui está me ensinando. Eu não te fiz andar na vereda? A pergunta é, em quem você vai acreditar? Nas mentiras que estão à sua volta ou na palavra do Deus Todo-Poderoso? É uma escolha que você tem. Eu prefiro ficar com a palavra. Irmãos, o tempo todo, na vida cristã, existe uma pergunta. Você vai confiar na verdade de Deus ou você vai confiar nas circunstâncias que estão à sua volta? Em vários aspectos da nossa vida. Você pode garantir que amanhã você abre os olhos de manhã cedo? Mas você concorda que é um princípio da palavra de Deus que a gente abra os olhos amanhã cedo e vá viver a vida? E se você abrir, foi obra de quem? E se você não abrir, foi obra também de quem? De Deus. Agora, o que você vai levar quando você estiver diante do Deus Todo-Poderoso? Como que você vai chegar? Falar, ó Senhor, eu procurei usar dessa maneira aqui. Não é? Entendeu o que eu estou desafiando vocês? Pare e pensa. Repensa certas posturas. E vai atrás do que o provérbio está falando. Você vai ser beneficiado. Amém? Sim. Vamos lá. 13. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Olha a advertência aqui. Agora aqui eu estou do lado de cá do vidro, como eu gosto de falar. A Bíblia orienta, ó, não fica andando com gente que não presta. Nem siga as direções, você vai se quebrar. Entendeu? Isso é uma atitude prática. Quem é que tem que fugir do caminho mau? Eu! Estou forçando o que a Escritura está dizendo? Ou o versículo quer dizer exatamente isso, não entre pelo caminho dos ímpios. Não é isso que o versículo quer dizer? Como é que se interpreta esse versículo aqui? Assim, ó, não entre. E aí o texto continua. Perdi um pouquinho. Versículo 15. 14. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Olha que interessante, novamente, atitudes práticas, de prudência, de fugir daquilo que é mal. Entendeu? Tá lá, festa de fim de ano, trabalho. A turma começa a enxugar um monte. Aí você vai ficar na roda dos escarnecedores, ouvindo o cara bêbado e... O que você está querendo? Ou vai pegar uma carona de alguém que tomou umas canas lá. O que você está querendo? Vou te responder o que você está querendo. Você está querendo morrer pregado num poste. E por falta de sabedoria, ser recolhido. Entendeu? Chegou final de ano. Nossa, vou sair, vou lá ver os fogos.
dirige com cuidado. Vigia dobrado. Ah, vou pegar a estrada e vigiar, vou visitar minha família. Escolhe o melhor horário. Veja a previsão do tempo. Faça um caminho correto. Ande que nem Davi, que se portava com prudência em todas as missões. Com certeza, Deus vai usar tudo isso para que você cumpra um bom caminho, que tudo corra tudo bem. Entendeu? Consciência tranquila. Você fez a sua parte. Amém? Versículo 16. Falando do homem mau. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Irmão, gente que não presta, pula fora. Ah, mas é da minha família. Cumpre o pênalti, dá boa noite e evapora. A Bíblia não manda você evitar o homem mau que não é da sua família. A Bíblia manda você evitar o homem mau. Se ele é da sua família, é problema dele. Ah, pastor, mas ele vai ficar bravo. É melhor do que perder os dentes. Irmãos, uma vez eu não vigiei. Uma irmã puxou uma faca desse tamanho. E eu não sei nem como, eu tive que tomar a faca da mão dela. Eu olhando hoje, quem não vigiou fui eu. Sabe o que é isso? Você tomou uma faca desse tamanho, uma peixeira, aquela afiada. Não sei nem como eu não me cortei. Entendeu? Mas digo para vocês, quem não vigiou fui eu. Porque determinadas pessoas, você nem passa perto, determinadas pessoas chegam para a pessoa e falam, deixa eu te falar uma coisa, fulano, você precisa se converter. Esse caminho que você está na sua vida é um caminho de destruição. E enquanto você não se render a Jesus Cristo, sinceramente entregar sua vida para Ele, se arrepender dos seus pecados e começar a andar em novidade de vida, não tem o que fazer por você. E você vai destruir sua vida. É isso que aquela irmã e o marido dela precisavam ouvir. O maior problema deles é que falta de conversão. O maior problema de pessoas à nossa volta é falta de Cristo no coração. E eu vou dizer para você, sem novo nascimento, sem Jesus no coração, existem pessoas que não há o que fazer. Nosso pastor foi duro, é. E se tivesse cortado todos os meus dedos? E se tivesse me golpeado? Uma lâmina de pelo menos 19, 20 centímetros. Eu não estaria aqui, provavelmente. Uma lâmina larga pega pontos vitais muito fácil. E antes de você pensar, você morre sangrando. Aí está lá o otário do irmão Maurício, tentando falar para o bode virar ovelha. É um trouxa. Otário. Desculpa, eu penso essa palavra, mas é um otário. Nossa, o pastor já foi otário? Foi. Se não vigiar, vou virar o presidente do sindicato dos otários. Você é o primeiro. Se aparta dessa sabedoria aqui. Olha para a sua vida, vê situações difíceis onde você se envolveu, porque você estava do lado de pessoas que não tinha que estar do lado. É o que o provérbio está tentando te dizer. Não passa nem perto. Entendeu? Tem gente que nós sabemos que é envolvido com um monte de coisa errada. A pessoa passou, e aí, beleza, beleza. Ele lá é o cara. Bom dia, bom dia. Entendeu? Não vou ser inimigo de ninguém, mas não vou ser amigo também. Entendeu? Então, assim, cuidado. Cuidado com o vizinho. Tem gente que tem vizinho esquisito.
Você olha para a pessoa, 3 minutos conversando, ela tem 2 parafusos a menos. Entendeu? Cuidado. Tem familiar nosso que é assim, tem colega de trabalho que é assim. E destrói a sua vida. Amém? Vamos avançar. Nossa, passei do tempo. Vamos lá. Versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração. Aqui o provérbio repete. Guarda, seja sábio, preserva, vigia, pensa, raciocina. Cabeça não foi feita para separar a orelha. Foi feita para proteger a mente. Amém? Versículo 23. Não, 22. Porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Irmãos, a proteção e a vida da palavra de Deus. Agora, olha que interessante a atitude prática. Cuidado com o que você fala. Guarda antes de falar. Guarda. Pensa para falar. Fica quieto. É melhor demorar para dar uma resposta do que falar o que não deve. Cuidado. É melhor demorar para dar uma resposta do que falar o que não deve. Porque se você falar, você vai ter que consertar. Vai ter que se redimir. Vai ter que corrigir. E não precisava. Irmãos, é muito fácil. E aí o versículo 25. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. O que o provérbio está falando, irmãos? Na vida tem que ter foco, olhar para frente, você ter foco. Na vida você precisa ter objetivos. Na vida você precisa ter um plano. No Brasil existe uma música maldita. Oi, deixa a vida me levar. Leva, leva eu. Aí aquele monte de mulher pelada, os caras tomando cerveja bêbada e a turma rindo. Não sei do que está rindo. Porque esse tipo de vida está destruindo nossa sociedade. E esse tipo de cultura está transformando a nossa geração numa geração tola, que não tem alvo, não tem objetivo, não tem plano. Irmão, se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei nem que qualquer caminho serve. Então assim, para pensar. Aqui, por exemplo, um dos provérbios falou de saúde para os ossos. Irmãos, até a sua saúde você tem que planejar. O que você come, o estilo de vida que você leva, o quanto você dorme. Entendeu? Porque a vida vai cobrar conta. O pecado está operando no nosso corpo. Se você fizer tudo certo, você vai morrer de alguma doença. Concorda que de alguma coisa vai morrer? Mesmo que seja um mal súbito. Mal súbito é doença. Parou de funcionar é doença. Fazendo tudo certo, você vai morrer de alguma coisa. Então assim, tem objetivos claros. Área financeira, área familiar, área espiritual, igreja, trabalho.
saúde. Seja alguém que é marcado pela sabedoria que administra a sua vida. Não seja alguém aleatório. Nossa, você é chato. É melhor ser chato com os dentes da boca do que legal e banguela. Tenta lembrar. Está vindo algo ao meu coração. Ó quantos erros nós cometemos. Quanta coisinha boba você tem que consertar, porque não planejou, porque não tinha alvo. Pode parecer meio tolo, final de ano, você ficar fazendo planinho, mas irmão, a época é agora. Mais ou menos é como se todo mundo fizesse aniversário junto. Nós temos, o ser humano, tem uma sensação de recomeço quando começa um ano. E todo mundo, quando começa o ano, quem pelo menos tem bom senso, que a pessoa pensa, eu quero parar de fazer o que está me atrapalhando e quero começar a fazer aquilo que vai me trazer benefício. Não é isso? Eu quero sofrer menos e viver com alegria mais. É isso que todo mundo pensa. Então, haja de maneira prática. Pega um caderninho. Alvos para 2025. Veja, 2025 é uma espécie de um jubileu. É um quarto de século. Próximo jubileuzinho é 2050. Para mim chegar em 2050, eu vou precisar chegar aos 85 anos de idade. Será que chega? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Como que eu vou chegar de saúde? Terceira pergunta. O que eu tenho feito para chegar e com saúde? Eu vou falar com vocês, irmão. Estou trabalhando para isso. Estou trabalhando. No que depender de mim, eu vou fazer a minha parte. Enquanto tiver um pedacinho vivo, eu vou estar tentando seguir as verdades desse livro de maneira prática que esse livro ensina. E com certeza, até na minha saúde, ele vai refletir. Porque é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, eu posso confiar. Se a palavra de Deus é sabedoria. Se a palavra de Deus é proteção. Se a palavra de Deus é inteligência divina. Na vida de um pobre pecador, como eu, como você. Se desafie a alçar novos voos, a conquistar novas coisas, a melhorar como ser humano, a ser um homem, a ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito do Senhor, cumprindo a vontade dele. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.